A morte da Pit Girl não era para ser somente mais uma caçada, e sim tinha que servir a todo um propósito na série. Mas por que matar tantas versões adultas? Os atores e produtores responderam isso e também falaram da linha do tempo intermediária da série. Olá pessoal, sejam bem-vindos, eu sou Lidiane e aqui nesse vídeo eu vou falar sobre as entrevistas que os atores e produtores de Yellowjackets deram ao The Hollywood Reporter falando sobre essa terceira temporada e um possível enredo para a quarta temporada. Mas desde já eu quero pedir o seu like, que se inscreva aqui no canal e ative o sino dessa forma para receber notificação de um novo vídeo. Os produtores Ashley Lyle, Bart Nickerson e Jonathan Lisco falaram sobre esse flash forward que era a abertura da série, com essa garota correndo na neve, com os pés sangrando, caindo em armadilha e morrendo. E que ao longo dos anos ficou sempre com a identidade sendo investigada pelos fãs da série, conhecida como a Pit Girl, e que agora foi revelado ser Mari, uma Yellowjackets que era interpretada pela atriz Alexa Barraras. A produtora Ashley Lyle falou que ficou sem fôlego quando viu a cena sendo gravada no set de filmagem, porque na abertura é mostrado apenas o cabelo da Pit Girl. Agora, nessa cena, é mostrado o rosto de Alexa como Mari, e aquilo impactou muito ela. Eles colocaram Hannah como uma pista falsa, mas algumas vezes pensavam em trocar. Mas sempre que pensavam nisso, sentiam muita tristeza, então sabiam que estavam no caminho certo, que tinha que ser Mari mesmo. Além disso, tinha outro objetivo, que era explicar aquele sorriso de Misty, que significava, na verdade, que era uma vitória que ela estava sentindo, porque conseguiu enviar a Net para mandar a mensagem do resgate. Só que agora todas elas são culpadas pela morte de Mari, e isso é algo que vai impactá-las e atingi-las, porque elas vão para sempre sentir essa culpa. Uma questão levantada foram as mortes de Lori e Van, porque elas entraram na temporada passada. E eles disseram que eram porque elas eram opostas. Lori, por si mesma, criou esse sistema de crenças no qual sacrificar alguém significava salvar, enquanto que Van estabelecia os limites. O que você faz para poder sobreviver? Ela era a única que tinha esse limite. Ao longo desses 25 anos, eles disseram o seguinte: não tinha nada de sobrenatural no que elas fizeram. Era sempre o que elas eram. E nesses anos, elas construíram muros para simplesmente se esquecer de coisas como elas eram responsáveis pela morte de Mari. Segundo Ashley Lyle, o que eles queriam nessa temporada era levar as versões adultas até um local onde elas pudessem derrubar esses muros e se lembrar de quem elas eram realmente. Citaram como exemplo Shauna encarando quem ela era de verdade e não o que ela tinha reprimido, e Ty encarando a sua ambição. Era isso que eles queriam. Trazer agora, nesse momento da série, quem elas são de verdade para que umas batam de frente com a outra. Porque agora a sobrevivência não é apenas em relação à floresta, isso já passou. Agora é proteger a si mesmo, as suas famílias e principalmente os segredos. Em sua entrevista, Melanie Lynskey falou que ela é a mais emotiva do elenco. Por isso, as atrizes tomam muito cuidado quando vão falar das mortes das personagens, como aconteceu com Juliette, Simone e Lauren, quando foram contar para ela sobre as mortes de Natalie, Lori e Van. Mas o que partiu o coração dela foi quando Alexa ligou e falou que seria a Pit Girl. Então agora ela e as outras versões adultas tomam muito cuidado porque elas não sabem o que estão por vir na série. Elas não estão mais se sentindo seguras, por isso que agora elas estão se preparando para tudo. Melanie contou como foi o trabalho em conjunto dela com Sophie Nelise para criar a Shauna da terceira temporada. Porque o que disseram para elas duas é que em ambas linhas do tempo, Shauna estaria descontrolada e sombria. Então elas resolveram basear a personagem na questão da confiança. Ou seja, eu posso ter o que eu quero porque eu sou perigosa. Então elas trabalharam em cima dessa premissa.
E assim, esse local de ser melhor amiga que fica nas sombras, uma dona de casa, não é um local confortável para Shauna, mas é um local onde ela vai passar despercebida sem causar nenhum problema, porque as duas estabeleceram que no momento em que Shauna recebe poder, ela se torna perigosa. Melanie Linsky falou que essa situação de descontrole partiria a partir do colar de coração de Jack, porque na adolescência representava ser marcada para a morte. E na versão adulta, quando ela viu Callie usando o colar, ali dado por Lori, ela sabia que Lori não estava marcando Callie para a morte, e sim para o sistema de crenças dela. Só que naquele momento é disparada essa animação de Shauna quando está em situação de risco. Por isso ela sentiu novamente o poder para ir atrás de Melissa e ter toda aquela situação com a atriz Hilary Swank. Melanie falou que ficou muito feliz quando chega no fim da temporada e Shauna adolescente e Shauna adulta se alinharam no tipo, eu sou poderosa e posso fazer tudo aqui nessa floresta. E na versão adulta, ser certo, eu não sou uma boa mãe e desculpe por nem ter tentado. Em sua entrevista, Tawny Seepers, que interpreta a versão adulta de Ty, falou sobre duas situações que seria a primeira, a morte de Van, que ela e Lauren decidiram contar a melhor história de amor que elas podiam para poder honrar essa história de ambas que vinham desde a adolescência. Mas que o principal para ela era poder retirar essa questão sobrenatural de Ty, que vinha com o homem sem olhos, porque ela não queria que Ty tivesse nada sobrenatural, assim como Melanie Linsky estabeleceu para Shauna, que seria muito autoconfiança e sensação de poder. Já para Ty seria narcisismo. Ela se sente tão narcisista que ela criou essa outra personalidade, a Dark Ty, para poder jogar nela toda a culpa e não responsabilizar a si mesmo. E é isso que ela faz agora, colocando a culpa em Shauna e buscando por vingança. Em sua entrevista, Christina Ricci, que interpreta a versão adulta de Misty, falou que adorou que as respostas não eram sobrenaturais, eram o que elas eram de verdade. Então ela olhou para Shawn em sua autoconfiança, para Tai no seu narcisismo e escolheu o estresse pós-traumático para Misty. Ela disse que ficou impressionada com a reviravolta na história de Shauna, que voltou e olhou o arco de cada uma, por isso escolheu isso para Misty, para que ela pudesse usar como a desculpa por seus atos. Mas que agora ela sabe que chegou num ponto que é ela e Tai contra Shauna e que só um lado vai vencer. Mas que Melanie falou que Shauna não vai dar descanso e com certeza não será um alvo fácil. Então foi isso que os produtores usaram para estabelecer as versões adultas na terceira temporada, que não teria nada de sobrenatural, e sim o que elas se tornaram a partir da experiência na floresta, e o que elas usam como desculpa para poder colocar a culpa que elas sentem e não se responsabilizar, mas que o público não descarte o sobrenatural, que ainda o mantenha em uma possível quarta temporada. Em sua entrevista, Alexa, que interpreta Mari e a Pity Girl, falou que ao longo desses anos, ela e as outras atrizes conversavam bastante, assim como os fãs, teorizando quem seria a garota desconhecida. Até que ela recebeu a ligação que confirmava o que muitas já diziam, que seria ela a Pity Girl. E que ela ficou muito feliz por receber esse voto de confiança da produção. E que, principalmente, apesar de indicar que seria a saída dela da série, ela poderia trabalhar junto com a produção na composição da cena que faria a saída de Mari e também da Pity Girl. Alexa falou que ficou muito animada quando viu o vestido branco, mas que tanto ela quanto a produção queriam que ao longo do episódio é que fosse sendo descoberto aos poucos a identidade da Pity Girl. Então ela falou que trabalharam em algumas questões em relação ao vestuário, cabelo e maquiagem. Primeiro seria aquele casaco fechado até o topo para esconder o vestido, mas que já dava para ele aparecer um pouco embaixo, e também o cabelo, eles deixaram num coque um pouco frouxo, enquanto tiravam as cartas, para não dizer logo de cara que seria ela. E quando ela montasse o boneco com o casaco, o cabelo iria se soltando
e então apareceria a Pit Girl. Ela disse que ficou muito satisfeita porque pôde trabalhar com dublês e fazer o máximo possível que lhe foi dado para poder colocar a si mesma na cena. Ela disse que a sua última cena em Yellow Jackets é naquele momento em que Mari tira a rainha de copas, que agora saindo ela fica feliz, mas disse que se tivesse uma versão adulta de Mari, que gostaria que fosse interpretada pela atriz Olivia Munn. Eu concordo com tudo que as atrizes e os produtores colocaram e fiquei impressionada como rapidamente Yellow Jackets mudou de uma série sobrenatural para uma psicológica, como o trauma pode realmente afetar todo um grupo de pessoas. Mas não posso negar que essa temporada foi melhor do que a segunda, mas ela teve novamente roteiro preguiçoso, com respostas muito fáceis, como Mish sabendo que Kali foi responsável pela morte de Lori a partir de uma foto, mas também teve a questão do não aproveitamento de atores muito bons, como Hilary Swank, Joel McHale e Elijah Wood. Apesar de tudo isso, eu quero a quarta temporada porque quero saber o que aconteceu após o resgate. Até o momento que estou gravando esse vídeo, o Showtime e a Paramount ainda não renovou Yellow Jackets, mas os produtores querem a quarta e a quinta temporada para poder contar a linha do tempo intermediária, essa que acontece um pouco antes do resgate e depois do resgate, porque eles querem responder algumas perguntas que foram jogadas nessas 3 primeiras temporadas, que é o que nós fizemos depois que voltamos, o que elas fizeram quando chegaram na cidade. Também a de agora, Melissa dizendo que não se sentia parte mais do grupo depois que eles retornaram. Aquela pergunta que estava antes, por que o pai de Lori a escondeu na Suíça em um hospital psiquiátrico? E por que todas parecem odiar Mishi, mas adorar Shauna? Se o que descobrimos agora é que Shauna era um pesadelo na floresta. São essas questões que eles querem responder e também quais delas foram resgatadas. Mas o que você quer saber dessa linha do tempo intermediária em uma quarta temporada? Deixa nos comentários, curta esse vídeo, se inscreve e continua acompanhando os nossos conteúdos.